Bem-vindos! O direito frequenta a vida de vocês? Já pararam para pensar nisso? O direito é uno e vamos destacar na prática a relação entre direitos fundamentais conferidos a nós, cidadãos brasileiros, e direito penal, sob o olhar de um advogado penalista, com o contraponto de uma advogada civilista. Para falar do assunto, no estúdio comigo, o criminalista advogado Gabriel de Souza Salema, mestre em Direito Penal pela PUC Minas. E o Dr. Gabriel Salema acaba de lançar seu primeiro livro, Direitos Fundamentais e Tutela Penal. A obra vem aclarear o rumo do direito penal em nosso país. Para a reflexão de hoje, contamos com a participação especial da advogada Fernanda Machado de Souza, pós-graduada em Direito de Famílias e Sucessões pela PUC Minas, e juíza leiga da Fazenda Pública na terceira unidade jurisdicional do Juizado de Belo Horizonte no período entre 2018 a 2021. Senhores, satisfação em recebê-los. Começamos assim: democracia, Constituição e garantismo. Doutor Gabriel, qual o reflexo de um Estado democrático de direito no processo penal? Vanessa, muito obrigado pelo convite em estar aqui. Cumprimento Fernanda, cumprimento também quem nos acompanha de casa. Esse tema ele é importante porque o direito penal e os direitos fundamentais eles se encontram, em certa medida. E os direitos fundamentais é importante para a construção de toda a sociedade democrática. O direito penal, de fato, não pode ser a baliza dos direitos fundamentais, mas o inverso é positivo. Os direitos fundamentais que devem ser a baliza de um direito penal. Quando a gente tem um direito penal mais democrático, mais direitos fundamentais a gente vai ter nas nossas cartas constituintes, como é o nosso caso da Constituição de 88. Então, o papel de um direito fundamental, o papel de direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico é pautar o nosso direito penal, é limitar o nosso direito penal e frear o direito penal na medida em que uma sociedade mais justa, solidária e democrática se atua com mais influência dos direitos fundamentais. Então, para completar essa pergunta, a questão do direito penal e da democracia, a democracia confere ao direito penal um devido processo legal para quem comete um crime e precisa responder a um processo? É isso, doutor Gabriel? Sim. Em um Estado democrático de direito ou em uma democracia consolidada, espera que o direito penal seja legítimo e que o direito penal seja aplicado conforme todos os princípios constitucionais, como a ampla defesa, o contraditório, uma pena justa, um ideal de partes podendo contrapor de formas iguais. Então, em uma sociedade democrática de direito, se espera um direito penal democrático, espera um direito penal que atua na defesa e proteção da sociedade, mas um direito penal não limitado, um direito penal com seu papel bem demarcado, bem figurado na sociedade e, antes de tudo, o direito penal não é a última ratio. O direito penal tem a sua limitação no sentido de entender que tem outros ramos do direito, tem outras esferas para se atuar. O direito penal, por ser um ramo mais severo, um ramo mais firme do direito, ele deve se atuar, ele deve se apresentar como última ratio, ou dito de uma outra forma, uma forma mais clara, ele deve se apresentar como a última medida a ser atingida. Então, em uma democracia consolidada, o papel de um direito penal em uma democracia consolidada, o papel que a gente se espera de um direito penal é que seja um direito penal consolidado, um direito penal que seja limitado pelos direitos fundamentais. E é por isso que eu trago a doutora Fernanda para a nossa conversa. A doutora Fernanda é o contraponto. O doutor Gabriel falou muito de um direito pesado. Seria a última coisa a se fazer para se resgatar um direito, né? Que seria buscar a tutela jurisdicional penal. Então a doutora Fernanda é uma civilista muito boa de serviço, eu conheço muito de perto o trabalho de doutora Fernanda. E eu te pergunto, doutora Fernanda, tudo isso que a gente faz no direito penal e no direito civil é para buscar a dignidade da pessoa humana? E o que seria a dignidade da pessoa humana às vistas da justiça? Então, primeiro, olá, é um prazer participar desse programa. Estou muito feliz de estar com colegas tão primorosos
E respondendo a sua pergunta, como já foi dito, né, por ambos, o direito ele é uno. Significa que a gente tem uma base constitucional que se aplica a todo o ordenamento jurídico, né, em todos os ramos desse direito. No ponto de vista da dignidade da pessoa humana, a gente tem que ela é um fundamento da nossa república, né, da nossa Constituição da República. Então, o que seria uma pedra de toque para que seja resguardado a todo cidadão o mínimo possível, aquela parcela invulnerável, assim, intocável, para que ele possa viver. E aí, logo em seguida, na própria Constituição, nós temos os direitos fundamentais que vão garantir essa dignidade, né? Exemplo da moradia, da segurança, da educação. Então, em âmbito civil, nós falamos que é um pouco mais leve do que o penal, mas depende, né? Por exemplo, em âmbito familiar, quando chega a tutela de um menor para que a gente trate de guarda ou de alimentos, a gente primeiro, né, como advogados, a gente tem que ser o primeiro juiz da causa, que a gente diz, né? Verificar qual que é o direito ali que está sendo de fato violado para buscar essa tutela jurisdicional, ou seja, buscar a ajuda do judiciário para que eles possam ser resguardados. Então, seria um pensionamento, né, um direito a alimentos, seria uma guarda compartilhada, seria uma guarda unilateral, o que é melhor para aquele menor? Então, acho que seria isso. E explicou muito bem do ponto de vista civil e penal. O senhor teria algum exemplo, doutor Gabriel? Talvez aí do seu livro mesmo. Poderia me passar aqui, doutora Fernanda, o livro, mostrar para vocês. Esse daqui é um livro que o doutor Gabriel lançou há 2 meses, e eu falei desse livro aqui no dia do lançamento. Eu e a doutora Fernanda estivemos presentes no dia do lançamento. Foi muito emocionante, porque o Gabriel tem uma história linda e nós vamos passar um pouquinho pela história dele no 3º bloco. Mas olha, então, doutor Gabriel, teria algum exemplo aqui dentro do seu livro, no direito penal, falando do que é o direito fundamental na prática, para que as pessoas de casa compreendam que o direito fundamental emana de nós mesmos, inclusive? Tenho sim. O direito fundamental, ou direitos fundamentais, eles estão definidos na nossa Carta Magna, ou seja, na Constituição Federal. É uma lei maior, e os direitos fundamentais é um bloco onde se estão todas as garantias individuais, coletivas, do cidadão. Internamente, ele toma no direito interno, ele toma o nome de direitos fundamentais, no direito internacional, no plano internacional, ele toma o nome de direitos humanos, e a única condição que se tem para usufruir desses direitos fundamentais ou humanos é a condição de humano. Então, não se exige cidadania, não se exige sexo, cor, raça, credo. A única condição que se exige é que seja humano. E esses direitos fundamentais, como eu disse anteriormente, é um bloco que assegura a dignidade mínima, como a saúde, a educação, a liberdade, a segurança, o salário mínimo. Então, todos esses direitos, todas essas garantias é que dá ao ser humano a possibilidade e a garantia de agir e viver numa sociedade justa, fraterna e igual, que dá a garantia de viver em sociedade com mínimo existencial. Esses são os blocos, e esse é o bloco e a garantia que a gente convencionou chamar de direitos fundamentais ou direitos humanos no plano internacional. Eu vou pedir licença para vocês aí de casa e para os nossos entrevistados para irmos para o nosso primeiro intervalo. Permaneçam conosco. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família.
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligada. Então sai toda a água. Nossa, Deus. Fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas mexendo, vão morrer a gente também. Até a árvore. A gente tem que cuidar do planeta para não acabar. Apoio TV Banqueta. De volta, contamos com a participação do presidente do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, Dr. Juarez Azevedo, para apresentar para vocês mais um item do acervo do Memórias do INESP. O que trouxe para apresentar desta vez, Dr. Juarez? Pois não, doutora Vanessa. Primeiro, meus parabéns pelo dia de hoje, né? Doutora Vanessa hoje está completando mais um ano de vida. Nós estamos aqui hoje tendo o privilégio de receber o Dr. Gabriel. O Dr. Gabriel é um jovem jurisconsulto com um futuro brilhantíssimo, melhor dizendo, é mestre, doutorando em Direito, e ele veio lançar o seu livro aqui no nosso programa do INESP. E eu aproveitei para trazer uma obra que faz parte da nossa biblioteca. E eu trouxe nada mais, nada menos que Dr. Garofalo, com o seu livro Criminologia. É uma das obras clássicas no mundo que nós temos. E essa obra faz parte da nossa biblioteca. Essa obra, para que os senhores tenham ideia, ela foi editada no nosso país em 1895. É uma obra clássica de difícil localização nos dias de hoje. E eu gostaria muito de fazer um paralelo entre essa obra de tantos anos e essa obra que hoje está sendo lançada aqui em Nova Lima pelo Dr. Gabriel. Eu espero, evidentemente que nós não estaremos aqui, mas eu espero que daqui a mais 100 anos a obra do Dr. Gabriel também esteja sendo comentada, como hoje nós estamos comentando a obra do Dr. Garofalo. Obrigada, Dr. Juarez. Pessoal, o advogado criminalista Gabriel Salema é mineiro de Rio Vermelho e percorreu um caminho de muita superação e dedicação para estudar. Não é mesmo, Gabriel? Gabriel foi aluno do ProUni que é o resultado de uma educação que fez e que faz excelentes profissionais, como é o seu caso, né, doutor Gabriel? Rio Vermelho é uma cidade muito interessante, né? Lá tem muitos bolos de arroz, é isso mesmo, Gabriel? Tem bolo de arroz na sua cidade? Quem é que faz? É a Lília Costa. Lília Costa. A mãe da Lília Costa fazia muito bolo de arroz, não é isso? Mas lá também é uma cidade, assim como outras nacionais, uma cidade que tem seu índice de violência. Não é isso, Gabriel? Então, o Gabriel atua em Belo Horizonte e no país inteiro, mas em Belo Horizonte a maioria das causas do Dr. Gabriel. E, doutor Gabriel, eu gostaria que o senhor me dissesse, que o senhor me trouxesse algum exemplo concreto do devido processo legal. Uma pessoa que está passando por essa situação, o que ela deve esperar da justiça nesse momento? É importante a gente enfatizar que nesse momento ainda é importante as instituições agirem, as instituições atuarem de forma garantista ou de forma que assegure esses direitos fundamentais. Respondendo à pergunta que você me fez, é importante a gente frisar que uma pessoa, ao cometer um delito ou um crime,
todos os seus direitos e todas as suas garantias devem ser resguardados. Até porque naquele momento a gente ainda não formou a culpa. Há inclusive uma suspeita que pode ser fundada ou infundada. Então, nesse momento, é importante que todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos acompanha, que é interessante a gente entender que as instituições funcionam para isso. A gente tem que evitar o justiceiro, a gente tem que evitar a justiça com as próprias mãos. A gente cedeu a justiça para um Estado, então é ele que é o autor de toda essa cautela. Então, uma pessoa cometeu um delito, é importante que a gente se estruture para chamar as autoridades competentes, deixar essa responsabilidade na mão das autoridades competentes, evitar fazer justiça com as nossas próprias mãos, e essa pessoa ela tem todos os direitos, todas as garantias devem ser preservados, como a dignidade física, a integridade física, o direito de ser acompanhado por um advogado, na sua oitiva, em eventual na delegacia, o direito de fazer um telefonema a quem ele declinar o nome. Então, essas garantias constitucionais, ou esses direitos fundamentais, não são só para eles, são para mim, para você e também para quem nos acompanha. Então, é importante a gente defender esse bloco de direitos fundamentais, que eles são para todo mundo. A gente nunca sabe se a gente um dia pode precisar ou não. Mas essa é a garantia, ter essa segurança de que vai ter esses direitos para quem cometeu um crime ou para quem está nessa situação, ter a garantia e a segurança de que seus direitos vão ser resguardados, e para quem possa se sentiu violado dos seus direitos ou pode ser vítima de algum crime, entender que é a justiça que vai fazer todos os procedimentos e a ela cabe fazer o julgamento na hora certa, com todos os direitos e todas as garantias constitucionais. A mesma coisa é o processo civil, né, doutora Fernanda? A senhora gostaria de contar algum exemplo de um devido processo legal que a senhora tenha participado, de êxito ou não êxito, aqui no nosso programa? Sim, nós falamos da questão de família, né? Eu penso que, para começar, o devido processo legal, ele significa que você tem que, só para contextualizar, ele significa que você tem que atender todas as etapas que estão dispostas, toda a marcha processual que está disposto no nosso código, para que haja uma legitimidade da decisão judicial. Então, significa dizer, por exemplo, a pessoa ingressa com uma ação, então, logo em seguida, a parte contrária tem que ser intimada para oferecer uma resposta. Né? E assim vai ter um momento de as provas serem especificadas, e tudo isso tem que ocorrer para a gente ter o que a gente chama de paridade de armas. E o nosso Estado, como ele legitima essa prestação, ele tem que garantir a igualdade para todas as partes. Então, no caso da guarda, por exemplo, eu vou voltar nesse caso porque é um assunto que me interessa muito, o estudo do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente e o resguardo desses jovens, que é muito importante. A gente atua para um dos genitores, normalmente um dos dois nos procura para resguardar esse direito, né, de alimentos e de guarda. Nós temos, né, a nossa defesa dirigida para aquela pessoa, mas pensando na nossa forma de advogar, sempre de modo a resguardar o menor. Então, garantir o devido processo legal, garantir que a parte contrária seja ouvida, se for necessário, um estudo social para que se entenda quem que é a pessoa mais adequada para ficar com aquele menor, como que a solução pode ser dada de forma legítima pela justiça, de forma a resolver o problema, porque a gente está no judiciário porque a gente tem uma demanda que a gente quer resolver, né? E é por isso que a gente procura a justiça. Eu costumo dizer o seguinte, que quando uma pessoa foi acionada na justiça e ela recebe uma citação em casa, ela assusta e, poxa, eu tô com um problema. Eu costumo dizer que não é um problema, porque é ali o melhor lugar para se discutir aquela questão que está nebulosa, que é a questão é problemática, mas você está num lugar seguro, num lugar onde tem profissionais que entendem como que aquilo pode se dissolver. Né? Então, voltando ao livro do Dr. Gabriel, por que o senhor lançou este livro? Qual que foi o objetivo desse livro? Isso é uma boa pergunta, e eu não tinha
pensado nisso antes, mas a resposta talvez está em algumas questões que sempre me incomodou. O nome do livro é Direitos Fundamentais e Tutela Penal. Vou falar pouco para aguçá-los, ler a obra completa, mas um dos pontos que eu acho que me chama a atenção para escrever essa obra é que cada vez mais a gente acredita que a resposta de uma sociedade, ou uma sociedade mais segura, uma sociedade mais igual, esteja no direito penal. E eu acredito que não é por aí. Eu acho que o direito penal, ele precisa de seus freios, ele precisa de seu contraponto. O direito penal não é a última saída para tudo, em que pese o direito penal ter na sociedade um papel central. E essa é uma das questões. Ao descrever o livro, ao chegar à minha conclusão, que é de uma limitação do direito penal pelos direitos fundamentais. Então, o direito fundamental deve ser a baliza do direito penal. Então, um bem jurídico, ou seja, aquilo que o direito penal for tutelar como protegido ou não, deve-se partir do direito penal, deve-se partir de um direito fundamental. E a minha angústia central foi o sistema carcerário nosso, que está inchado. É um lugar de destruição, é um lugar de morte, mas morte da alma, morte da individualidade, morte das pessoas, morte dos seus objetivos, morte de sonho, um lugar que não se ressocializa, um lugar que foi feito para conter excluídos da nossa sociedade. Nossa sociedade, quanto mais há excluídos, mais há contenção pelo sistema carcerário. Nós chegamos no ápice desse programa. Vocês perceberam que o Dr. Gabriel soltou o que é mais importante no direito para a gente que maneja o instrumento, que é a questão do ser humano. Incomoda ver que a coisa não está indo para um caminho... a gente chama isso tecnicamente de inflacionismo penal, né? São muitas leis criadas, é muita coisa que foi... Quer dizer, ele está dizendo que o direito fundamental precisa frear um pouco o direito penal, porque ele fala no livro dele sobre o direito penal mínimo. O que seria o direito penal mínimo? Doutora Fernanda é muito preparada, ela tá em várias áreas, na área civil principalmente, mas o direito penal mínimo, gostaria de ouvir a sua opinião, doutora Fernanda, sobre o direito penal mínimo. Lendo a obra do Dr. Gabriel e depois da fala dele, eu só esclarecer que, na verdade, o que a gente pretende no direito penal, assim como no direito como um todo, é o resguardo de um bem. No caso do direito civil, eu falei dos alimentos, no caso do direito penal, por exemplo, é a vida, o patrimônio. E para isso, entendeu-se que encarcerar a pessoa seria uma forma de cumprir a pena, mas que também seria uma forma de ressocialização. Só que, independentemente de ideologia, do que seja, não acontece essa ressocialização, porque o sistema está inflacionado. Também, por termos muitas leis que têm caráter, inclusive populista, que eles preservam bens que são ainda nebulosos, que não se sabe muito bem qual o nome, o que eles visa proteger. E no direito penal mínimo, não se busca, pelo que muitos podem pensar que se quer descriminalizar muita coisa ou liberar muita coisa, não é por aí. É a gente pensar quais são os bens jurídicos, qual que é aquilo que a gente quer tutelar mesmo pelo Estado e como que o direito penal ele deve entrar. Então, o direito à vida é importantíssimo, o direito ao patrimônio, importantíssimo, mas será que o direito ao meio ambiente? Muito importante, mas será que a tutela penal é a única forma de proteção ao meio ambiente? Será que a multa administrativa ela não resolveria uma multa alta, por exemplo? Então, o direito penal mínimo eu entendo que é utilizar dessa ferramenta quando for extremamente necessário, para que não haja essa expansão desenfreada e em contrapartida haja possibilidade de uma diminuição da população carcerária para que haja a possibilidade de programas de ressocialização, porque uma hora, querendo ou não, aquela pessoa vai voltar.
para a sociedade. Essa questão das pessoas voltarem ao nosso convívio, que a doutora Fernanda está dizendo, é muito importante. E o doutor Juarez, sempre, todas as vezes que ele está conosco aqui, ele nos lembra que não há pena de morte no nosso país, a não ser em caso de guerra, em caso excepcional, né, de guerra. Mas as pessoas voltam ao convívio conosco, né? E esse programa, doutor Gabriel acabou de falar, a gente realmente fomenta novas ideias. Nós não tivemos só um ponto alto, não. Tivemos 2 pontos altos nesse bloco. Foi o que a doutora Fernanda acabou de falar e o que o doutor Gabriel nos lembrou um pouco atrás. Mas eu conto para vocês que a doutora Fernanda, além da dedicação à profissão, carrega em si o gene do bisavô dela. O bisavô da doutora Fernanda é o Abílio Machado, doutor Abílio Machado, advogado, fundador da imprensa oficial de Minas Gerais e poeta. Fernanda saiu ao bisavô, constrói no caso a caso um futuro melhor para quem do direito imprescinde, com elegância, poesia, tal qual seu bisavô. Doutora Fernanda, a senhora poderia nos contar alguma passagem pitoresca de sua trajetória como advogada que remete à conduta de seu bisavô, doutor Abílio Machado? Muito obrigada. É um prazer, né? Nossa família, a gente é muito orgulhoso deles. Temos muitos juristas em nossa família também, puxados por ele. O meu bisavô, não cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu não sei te contar um caso pitoresco, mas eu acho que ele foi, por exemplo, chefiou a Assembleia Constituinte da Constituição de Minas Gerais de 1935. E aí eu fui ler, né, a título de curiosidade, e alguns dos artigos bem interessantes é o resguardo aos direitos econômicos, sociais e principalmente a educação. Direitos fundamentais. Direitos fundamentais que nós estávamos falando. Uhum. Então, apegar-nos à Constituição, querer o melhor, naquele caso, querer resolver. Não sei, acho que talvez uma situação pitoresca seja tentar mediar com a parte contrária, né? Sem essa coisa de litigar necessariamente, para a gente tentar achar uma solução. Eu acho que é esse sentimento de justiça que nos imbui, né? Que é o que o doutor Gabriel falou, né? O último lugar que a gente procura é solução judicial, porque antes disso nós temos o diálogo, né? A comunicação não violenta, que já frequentou esse programa, a pessoa falando desse assunto que é importantíssimo, que a gente pode muito trabalhar no dia a dia, né? Mas, pessoal, vou pedir licença mais uma vez para vocês e para os nossos entrevistados para irmos para o nosso último intervalo. Aguardo vocês agora no nosso terceiro bloco. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Se liga, deixa a torneira todo dia ligada. Estamos saindo toda a água. Nossa, Deus. Fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas mexendo, vão morrer a gente também. Até a árvore.
A gente tem que cuidar do planeta para não acabar. Apoio TV Banqueta. De volta, eu vou pedir à doutora Fernanda para destacar para a gente, no livro do doutor Gabriel, um trecho muito importante. Qual é o trecho, doutora Fernanda? Chamou atenção na nossa conversa, né, de hoje sobre direitos fundamentais, tutela penal, Constituição, o seguinte trecho, em relação ao garantismo, que o doutor Gabriel vai explicar o que é. Olha, trata-se de um paradigma jurídico forjado para se garantir a segurança dos cidadãos. Busca o garantismo, acima de tudo, maior garantia dos princípios e direitos contemplados na Constituição. E, originalmente, é um modelo normativo de direito, principalmente do direito penal. Antes do doutor Gabriel explicar para vocês o garantismo, eu quero dizer o seguinte, antes da gente usar palavras técnicas, a gente procura traduzir para vocês da melhor forma que vocês possam, em casa, compreender que o direito faz parte do nosso dia a dia, como eu perguntei lá no princípio do programa. Então, doutor, aqui antes de conversar, de passar essas informações para vocês, o doutor Gabriel me fez duas observações. Vanessa, veja bem, garantismo é um termo tão técnico. Vamos explicar para as pessoas de casa que o garantismo nada mais é do que o devido processo legal, com princípio, meio e fim, com os direitos fundamentais garantindo cada pedacinho daquele processo. Não é isso, doutor Gabriel? Isso. Trocando em miúdos, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse esse trecho que a Fernanda leu. De forma bem clara, principalmente, eu acho que a ideia central do garantismo é a redução uma decisão garantista, uma ideia garantista, é a redução, é o controle do poder punitivo do Estado e, de uma forma efetiva, garantir mais liberdade do cidadão. Eu acho que atrelada a isso, aos direitos fundamentais. Essa é uma ideia central do garantismo. E eu me pergunto, é uma reflexão que eu faço no meu texto, será que de fato nossas decisões são garantistas? Se em contraponto a gente tem um sistema carcerário inflado, cheio, que uma população carcerária quase uma das maiores do mundo e que está em ascensão, em paralelo às demais do mundo que estão diminuindo. Então essa pergunta que eu faço, de fato as decisões que nós estamos tendo, de fato essas decisões são garantistas se o nosso sistema carcerário ele tem um público demarcado, que é demarcado por jovens, pretos, de baixa escolaridade, de periferia? Então a minha conclusão que eu acabei chegando é que há uma roupagem de garantismo, há umas decisões que se apresentam garantismo, e por que se apresentam? Para ter essa ideia de legalidade, mas nada mais do que normal, ou nada mais do que fazendo uma leitura mais profunda, que são decisões ilegítimas, são decisões arbitrárias, que não representam o garantismo e que têm como um perfil encarcerar, lotar o sistema carcerário. E o direito penal ele tem uma característica central, e isso é exposto, que é sociedades que cada vez mais são inclusivas se percebe um direito penal menor. Sociedades que são cada vez mais exclusivas possuem um direito penal maior. Então, cada vez mais que você reduz o Estado social, como diminui garantias fundamentais, diminui o acesso à saúde, diminui o acesso à educação, diminui o acesso à previdência, à seguridade, diminui o acesso à sociedade, a praças, à cultura, que a cultura também é um direito fundamental. Quanto mais se diminui isso, quanto mais se restringe esse Estado social, mais há de aparecer um Estado penal. Então, a crítica que a gente faz é que a gente não deve acabar com o direito penal. O direito penal ele é importante ainda. O que a gente define, o que a gente sustenta é que a gente precisa de um direito penal
mínimo, um direito penal que venha para, de fato, proteger bens jurídicos importantes. E quais são esses bens jurídicos importantes? São todos que possuam lastros no direito fundamental, como a vida. A gente quer que proteja a vida, mas, em nome disso, que se proteja também os direitos fundamentais. Então, o direito penal, ele é importante, mas o direito penal sozinho, ele fica arbitrário. Então, o direito penal, para ser efetivo, ele precisa de um direito social junto. O direito penal precisa, para atuar em uma sociedade justa, igual e solidária. A gente precisa, o direito penal sozinho ele não consegue resolver problemas sociais. Na esfera civil, então, claro que a gente não está fazendo, não existe duas esferas, nós já dissemos que o direito é um, mas na esfera civil, o que ele disse, como é que a senhora complementa essa fala dele, doutora Fernanda? Complementa ou refuta ou o que a senhora me diz sobre o que o doutor Gabriel falou sobre um direito mais bem pensado e delimitado pelas... No direito civil, a gente também tem grandes demandas, inclusive existe até hoje em dia o termo da advocacia predatória, que são diversas demandas iguais, em que é o que a gente fala copia e cola, né? Muitas vezes essas pessoas não necessariamente têm o direito. Então a gente também tem essa questão da litigiosidade, que as pessoas, em vez de conversarem, elas falam, vou te processar, né? É uma ameaça. Você vai num lugar, fala, sou advogada, a pessoa acha que você está ameaçando ela de alguma maneira, e não é por aí. Então, eu acho que o direito, de forma geral, ele está inflacionado. Os bens jurídicos tutelados pelo direito penal, vida, dignidade humana, liberdade, patrimônio, né? Também são resguardados em menor escala, se a gente for pensar no âmbito de vida civil, porque imagina, de novo, aquele menor sem os alimentos devidos, como é que fica a vida dele, não é? Mas eu acho que é um olhar não só do legislador, que aumenta muito esses tipos penais sem o devido respaldo, sem a contrapartida da proteção, também como a sociedade, que ela litiga muito. Então, ela está muito na justiça, e por isso que vão aparecendo os movimentos de mediação, de conciliação, que são importantes para que haja uma resolução extrajudicial e que a justiça, de uma forma geral, ela consiga responder adequadamente, com a rapidez necessária, o que realmente importa. Então, acho que tudo se encaixa. É o equilíbrio, né, doutora Fernanda? É o equilíbrio, né, doutor Gabriel? E me fez lembrar do nosso patriota, né, Brizola. Ele falava que quanto menos se investisse em educação, mais investiríamos em presídios. Ele falava com essa frase mesmo. E a gente volta a falar aqui no nosso programa exatamente isso, né? A reflexão. Então, por falar em educação, eu gostaria que o doutor Gabriel, que é um fruto do ProUni, muito bem aplicado, né? E que o doutor Gabriel nos desse uma mensagem para os jovens que nos assistem hoje. O que o senhor diria para os jovens hoje, doutor Gabriel, em relação ao estudo e em relação ao direito, aos bens tutelados? O que você poderia dizer? Sem sombra de dúvida, a fala do Brizola ela é atual, em que pese ser dita há muitos anos atrás, bem atual, porque a educação, enquanto direito fundamental, e o sistema carcerário. Então, quanto mais, resumindo o que eu disse na fala anterior, quanto mais se reduz um direito fundamental, como a educação, aumenta o direito penal. E de forma inversa também é verdadeiro. Quanto mais se aumenta o direito penal, há uma tendência a diminuir os direitos fundamentais, que é a educação. E a educação nada mais é como o ato de maior revolução, um ato de revolução. A educação ela consegue te transpor de uma classe social a outra, a educação te consegue te levar de uma esfera a outra, a educação ela te consegue te dar situações e te dar conhecimento para você enfrentar até as situações do dia a dia com mais fortuna. Educação é diferente de sabedoria. Educação no sentido que uma educação ampla, ela também engloba a convivência social, ela engloba
reconhecer os conhecimentos da sociedade que você convive, da sociedade que você está inserido. Por isso que é sempre interessante a gente pensar em educação voltada para a sociedade que está implementada. Mas uma educação ampla, uma educação que dá aos jovens, eu acho que não tem um outro caminho mais seguro, um caminho mais reto, mais limpo do que a educação. E ela que consegue, de uma forma mais rápida e segura, te transpor de uma sociedade para outra, de uma classe para outra, com mais tranquilidade. Então a educação é o melhor caminho e educação é muito importante. Hoje a gente tem colégios muito bons, a gente tem os institutos federais que tem um acesso, inclusive, para quem estuda em Nova Lima. Hoje a gente tem escolas muito boas, hoje o conhecimento está ao seu alcance muito rápido, nas aulas do YouTube, na internet. Então é isso, é aproveitar as oportunidades e sempre perceber que é a educação o melhor vetor para se caminhar de uma esfera a outra. Doutor Gabriel, o senhor esteve pela PUC Minas, na Europa, fazendo palestras. O senhor foi falar do seu livro? Sim. Ele saiu de Rio Vermelho, pousou em Belo Horizonte, é nosso colega de trabalho aí, brilhante, e recentemente ele acabou de chegar. De quais países o senhor visitou com esse discurso do direito penal mínimo e da educação máxima? Muito, muito bem lembrado, eu tinha até esquecido dos fatos. Eu estive na França, na Universidade de Vigo, e na Universidade de Vigo eu falei sobre a expansão do direito penal e teria como limite os direitos fundamentais. E da Espanha, é engraçado que a gente fala do sistema carcerário brasileiro, as pessoas ficam achando que a gente está mentindo ou está de alguma forma super valorizando esse problema aqui. E de fato não, tudo que eu disse lá, a minha fala não era capaz de traduzir o que realmente se vive no Brasil. No Brasil a gente está diante de masmorras, lugares de destruição não só do corpo físico, mas da alma, da integridade, da individualidade, de sonhos, porque você, ao ingressar naquele lugar, você certamente ali a sua carta de sentença de que a sociedade não consegue te realocar mais, a sociedade não te reconhece mais enquanto ser humano. Então, de fato, eu fui levar isso à Espanha e lá eles ficam assustados com a minha fala. Porque, de fato, lá a realidade é outra. A gente tem um sistema carcerário lá que, de fato, reconhece e protege os direitos e garantias fundamentais. A prisão, a sentença que decreta a prisão, ela apenas estabelece uma restrição da liberdade. Ela não estabelece uma restrição alimentar, ela não estabelece uma restrição do convívio da pessoa em sociedade, uma restrição familiar. Aquela sentença, aquele ato que retira a pessoa do convívio da sociedade, ele toca apenas na liberdade. Os outros direitos estão garantidos, direito à dignidade da pessoa humana. Daí os direitos humanos tão importantes num momento como esse. Né? Nós tivemos uma especialista também aqui no nosso programa falando sobre direitos fundamentais e também ela já é um pouquinho mais radical, mas todos aqui têm direito a trazer a sua opinião, que é a questão da abolição mesmo do direito penal, né? Então, assim, é uma linha mais radical, mas uma linha que defende a participação dos direitos humanos na recuperação realmente das pessoas. Então, o que o doutor Gabriel está dizendo é que lá na Espanha há recuperação, não há a reincidência. A reincidência é menor porque o trabalho é mais aproveitado por quem está encarcerado. O sistema carcerário ele é mais humano, isso me parece. O direito que está posto hoje, o direito penal que está posto hoje, me parece que ele não consegue assegurar a nossa sociedade. Em que pese o abolicionismo também, ao meu ver, ao meu sentir nesse momento, não precisa a saída, porque se a gente parte para uma questão abolicionista, a gente também vamos abolir a proteção de direitos fundamentais interessantes. Como eu disse, cada um com uma visão, e a gente traz todas aqui para que a gente consiga disso tudo clarear. Inclusive essa palavra é utilizada no livro do Dr. Gabriel, que é uma pessoa bem regionalista. Ele usa assim a palavra clarear, não é isso, Dr. Gabriel? Clarear os caminhos, sabe?
Ele, porque não está querendo falar muito da cidade dele, mas lá tem um bolo de arroz que eu já citei, fantástico, não é isso, doutor Gabriel? Então, assim, na verdade, somos seres humanos cuidando de seres humanos, né? E nós temos, isso pode também esbarrar nas nossas vidas de alguma forma. O direito está em nossas vidas. Doutora Fernanda, qual seria a sua mensagem para os jovens, ou para quem nos assiste, ou para quem neste momento precisa de uma tutela jurisdicional? Eu queria começar complementando a fala do Dr. Gabriel, que foi muito interessante, no sentido de que quando a gente garante os direitos fundamentais da pessoa que está encarcerada, nós estamos garantindo uma sociedade mais pacífica. Porque se a gente consegue pensar que a pessoa vai sair de lá mais revoltada, sem o mínimo, ficou privada tanto tempo do mínimo possível, como que é claro que ela vai sair de lá e não vai haver ressocialização. Não havendo ressocialização, a gente vai ter aumento do desemprego, a gente vai ter... É um ciclo, né? As pessoas vão passar dificuldades, vão voltar a delinquir. É um ciclo de desconstrução, né, doutora Fernanda? Justamente, não é só... A gente não tem que pensar só na perspectiva do preso. A gente tem que pensar como coletividade e como seres humanos mesmo. Sim, mas tem um ponto que a gente muitas vezes não fala. A gente esquece dele. Até eu faço minha meia-culpa, que é a vítima, né? A gente às vezes fala tão pouco da vítima, e a pessoa que sofreu, ela sabe que ela gostaria de trazer a justiça. Então, há casos e há casos. É o que a doutora Fernanda falou, o qual bem queremos tutelar, né? Mas olha, o assunto não acabou. Mas esse programa precisa chegar ao fim. Eu peço a vocês para que olhem aí o nosso e-mail, bem na nossa telinha. Eu gostaria que vocês entrassem em contato conosco, sugerissem pautas. Nós vamos trazer para vocês informações para clarear a mente de todos nós. Agradeço aos senhores pela participação no programa. Muito obrigada por aceitarem ao nosso humilde convite, viu? É sempre bom trazer profissionais para a gente poder entender o que está acontecendo, né? E temas muito atuais, falados lá fora e trazidos aqui para dentro, do INESP. Né? Em Vigo, em Braga e em Paris. Tá vendo? Olha para você ver, doutor Gabriel, doutora Fernanda também já esteve na Bélgica, né, doutora Fernanda, também por fora, e conhece bem a realidade nossa e a realidade de fora. Eu só queria fazer uma última observação. Sim. Falando de educação, aproveitar para elogiar essa apresentadora fantástica, que tem 2 cursos superiores, é uma jornalista, comunicóloga, como ninguém, e usa essa ferramenta na advocacia de forma muito boa também, e que hoje está de aniversário. Gostaria de externar meus parabéns, muitas alegrias. Obrigada, doutora Fernanda. Hoje é realmente meu aniversário. Estou feliz por recebê-los aqui hoje. Presente para mim. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Uma legítima flor de maio. É verdade. Exatamente, logo no 3º dia, né, do mês de maio. Mas muito obrigada, esse programa vai permear o mês de maio aí com vocês, e muito obrigada pela companhia de sempre. Forte abraço, até o próximo programa.